Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, meu Senhor, meu Deus, por mais essa manhã contigo. Essa manhã em que falamos de escolha, em que o Senhor nos traz tanto entendimento. O Senhor nos atualiza e nos confirma que estamos no caminho conforme a sua vontade, Senhor. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que alegria a gente estar mais uma vez juntos nessa reflexão das leituras que a igreja nos traz hoje. A primeira leitura, seguimos no livro de Atos 1, do 15 ao 17, do 20 ao 26. O salmo é o 112, entre parênteses 113, e o evangelho está em João, capítulo 15, do 9 ao 17. E que providência! Olha como Deus é maravilhoso e perfeito e amoroso conosco, que nos ajuda a compreender nosso caminho, confirmando nossos passos. As leituras hoje vão nos levar a uma reflexão sobre a escolha. Entregue-se à escolha do Espírito Santo. E que providencial leitura! Em tempos que vivemos tão recentemente um conclave, a primeira leitura vai falar da eleição de Matias. Jesus escolheu 12, não foi aleatório, nada na Bíblia é aleatório, né? Jesus escolheu 12 porque já havia sido prefigurado no Antigo Testamento nas 12 tribos. Essas 12 tribos que espalhariam o povo judeu, né? E aqui os 12 apóstolos, que seriam aqueles que levariam o evangelho e multiplicariam. Olha como eles multiplicaram, né? E nessa leitura, hoje, que celebramos São Matias, o apóstolo, a leitura nos fala dessa eleição de Matias. E sugiro que vocês deem uma passada no texto para ler. É uma descrição bonita, porque ela nos diz que Pedro estava com seus irmãos. Quem eram os irmãos? Os 11, porque Judas já não estava mais com eles, e aqueles que o seguiam de modo mais direto. E na leitura fala, aqueles que seguiam desde o batismo até o momento em que Jesus foi ao céu. Então, Pedro diz que como havia sido dito por Davi, esse lugar tinha que ser ocupado. Era um lugar que tinha que ser ocupado. Judas, ele não estava mais com ele porque ele não se entregou à escolha do Espírito Santo. Ele se entregou aos enganos de Satanás, que soprou no ouvido dele. E suscitou nele algo que Deus queria curar. E que hoje eu peço que Deus nos cure daquilo que o inimigo se aproveita para nos fazer cair. Então, ali Pedro os convida para fazer essa substituição de Judas. Havia uma vaga que precisava ser completada. E aqui nós temos o início da escolha, da escolha dos bispos, das escolhas dos cardeais, de uma eleição, de um lugar que precisa ser ocupado. Então, olha como é importante a gente ter essa ideia aqui, já lá na igreja primitiva. Convém que um dos que andam conosco desde sempre e tenha sido testemunha de tudo, ocupe esse lugar. E com isso eu fico pensando, ali estava Matias, outro que poderia ser escolhido era José,
José Barsabás, e eles estavam ali disponíveis na caminhada, cumprindo uma vocação. Caminhar com Jesus é uma vocação. A escolha no Espírito Santo também tem a ver com vocação, porque não tem a ver com a minha vontade. Se é pelo Espírito Santo, é uma vocação. E essa vocação, ela se materializa em uma missão. E é importante cada um refletir sobre isso na nossa vida, porque na igreja nós não somos voluntários, nós somos vocacionados. Nenhum está ali por um simples ato de ajudar. Quem está ali foi levantado pelo Espírito Santo, nele um desejo, uma vocação de se cumprir algo, de seguir uma missão. É muito diferente de voluntariado, né? A gente não ajuda, a gente cumpre uma missão que é nossa, que é pessoal, né? Então, e eles então apontaram José, Barsabás e Matias. E aí é bonita a oração que eles fazem ao Espírito Santo para que a Deus que dê a revelação de qual ocuparia esse lugar. Dê uma olhada lá na leitura. E nessa oração é bonito que ele fala assim: o Senhor nos conhece. Então escolha, aponte quem será o escolhido. Olha só como muitas vezes a gente escolhe sem conhecer. E na sabedoria do Espírito Santo, é Ele quem escolhe. Por quê? Porque é Ele quem nos conhece verdadeiramente. E às vezes você fala: nossa, mas eu estou todo atrapalhado. Mas o Espírito Santo te conhece. Ele te conhece e te chama. Ele me chamou. E Ele chama cada um de nós para exercer essa função. E então, na oração, eles oraram ao Senhor para a escolha daquele que assumiria o ministério e o apostolado. Então Matias foi apontado, né, como aquele que se juntaria aos 11. Há ali uma eleição. E Pedro, então, ali nesse lugar do primeiro Papa, trazendo ali as escolhas, ajudando ao mover do Espírito Santo nas escolhas. E hoje eu clamo ao Espírito Santo que nós possamos entregar nossa vida às escolhas do Espírito Santo, porque não temos sabedoria suficiente para chegarmos onde Jesus quer que a gente seja. No Evangelho vai falar um pouco melhor sobre isso. No Salmo vai dizer: o Senhor faz o indigente sentar-se com os nobres, com os príncipes. O Senhor levanta o pobre e o tira da imundície. O Senhor nos tira do pecado e nos levanta para andar do lado dele. Ele é o príncipe que nos lava, nos limpa, nos salva. Bendito seja o seu nome. Entende que a escolha não é nossa. O Salmo já está nos dizendo, né? É o Senhor que nos levanta e nos limpa da imundície. Que isso é bonito. E o Evangelho vai nos dizer: assim como o Pai me ama, assim também eu te amo. É o que Jesus diz. Jesus está dizendo ali para eles que o amor que Ele nos oferece é o amor de Deus. Assim como o Pai o ama, Ele também nos ama. Esse Evangelho vai falar do primeiro mandamento, do mais importante mandamento, que o próprio Jesus diz que é o mais importante, do amor. E eu sei muitas vezes, meu irmão, minha irmã, que a gente não está naquele ponto ideal que Deus espera de nós. Mas precisamos ter este mandamento como método da nossa vida, para nos corrigir todos os dias na nossa falta de paciência,
na nossa arrogância, na nossa inveja, da nossa vaidade. Então, quando a gente coloca o amor que Deus tem por nós em primeiro lugar, tudo isso cai. Então, como o Pai vos ama, como o Pai me ama, eu vos amo. E aí Jesus ele vai dizer, e nós precisamos ouvir: perseverai no meu amor. Nós não podemos sair de perto do amor de Deus. Uma brasa fora do fogo, ela se apaga. E nós precisamos estar constantemente perseverando no amor de Deus e principalmente guardando os seus mandamentos. São os norteadores da nossa vida. E ele nos diz, né? Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Esse nem tudo me convém é a observância dos mandamentos. Isto é... E olha só, por que ele fala para perseverar no amor e seguir os mandamentos? Isso ele vai dizer, para que vossa alegria seja completa. Permaneça no Senhor para que vossa alegria seja completa. Esse é o maior mandamento, esse é o meu mandamento, é o que Jesus nos diz. Já não os chamo servos, isso é tão lindo, mas amigo, porque amigo é aquele que Jesus deu a conhecer o seu Pai, deu a conhecer. E ele ainda diz, né? Não foste vós que me escolheste, olha aí a escolha, mas eu os escolhi para irem e dar frutos. Todas as leituras hoje vão nos falar de escolha. A escolha em Deus, a escolha no Espírito Santo, aquele que nos traz paz. Aquela escolha que nos traz paz, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Já viu quando a gente escolhe, mas fica meio agitado? Essa não foi inspirada. Essa não foi aquela que vai dar fruto, porque Jesus fala, escolhi para irem e dar frutos. Tudo que pedires ao Pai, que Ele o concederá. Amei uns aos outros, ameis uns aos outros. Tudo que pedir ao Pai, Ele os concederá. Vamos pensar, quando estamos caminhando com o Senhor, nossas escolhas têm que mudar, nossos pedidos têm que mudar, porque o meu pedido ele tem que estar em harmonia com o amor e os mandamentos de Deus. Olha como isso é bonito. Por isso Ele nos concede, quando nosso coração está alinhado ao dele, nossos pedidos, eles são conforme a vontade dele. E ele ainda diz, e aqui fica aqui para mim e para você, esse alerta, amei uns aos outros. Vamos tomar cuidado, meu irmão, minha irmã, quando a gente deixa o inimigo plantar a raiva, plantar a inveja, plantar a discórdia, plantar a fofoca no nosso coração, porque Jesus nos mandou que nós amemos uns aos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Entregue-se às escolhas do Espírito Santo. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós, em nome do